Nosso assunto agora é a eleição na Argentina. As eleições presidenciais da Argentina acontecem neste domingo, dia 22 de outubro. Javier Milei, chamado também de Bolsonaro da Argentina, Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, e Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança da Argentina, são alguns dos principais nomes da disputa. O novo presidente vai enfrentar um grande desafio econômico e social, já que a inflação argentina ultrapassa 100% em 12 meses. Além do alto nível de pobreza por lá. Aqui no agro brasileiro, esse tema também é acompanhado de perto pela importância dos argentinos no mercado agrícola. Os nossos vizinhos são considerados também nossos concorrentes, principalmente em setores como óleo e farelo de soja e carne bovina, por exemplo. Direto de Buenos Aires, Marcelo Favalli, que é editor de internacional aqui na Jovem Pan News, atualiza o cenário na Argentina às vésperas dessa importante eleição. Olá, tudo bem? Não é que eu esteja na capital argentina somente, Buenos Aires, eu estou no centro do poder. Atrás de mim, a Casa Rosada, que a partir do dia 10 de dezembro vai ter um novo morador. A gente ainda não sabe quem é, mas essa história começa a ser contada a partir deste domingo, quando acontece o primeiro turno das eleições argentinas para presidente. Cheia de novidades. Pela primeira vez desde a redemocratização da Argentina, os argentinos não estão vendo na cédula o nome de alguém que estava aí. Então, quer dizer, o presidente Alberto Fernandes e nem a vice Cristina Kirchner vão tentar a sua reeleição. E nem olhando um pouquinho mais para trás, na última gestão de Maurício Macri, o último presidente de direita aqui da Argentina, ele também não quis tentar a reeleição. Então apareceram aí novos candidatos e entre eles, claro que a gente tem que destacar Javier Milei, que é o favorito, talvez, para ganhar num primeiro turno. Ele aparece muito bem pontuado, segundo as pesquisas de opinião, na casa dos 34%, com força, porém não com força suficiente para levar no primeiro turno. Ele é seguido por Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, o ministro da Fazenda, como nós diríamos no Brasil, aparece na casa dos 30% de acordo com as últimas pesquisas. E na terceira colocação, mas que pode mudar o jogo, Patrícia Bullrich, que foi ministra da Segurança desse antigo governo de direita que eu falei, do Maurício Macri. O Javier Milei chamou a atenção não só dos argentinos no resto do mundo, pelo jeito que ele se veste, pelos discursos duros e uma promessa de enxugar o Estado de uma maneira como a Argentina jamais viu. Ele quer reduzir muitos ministérios, privatizar as estatais e o que ele fala é que acabar com uma farra pública que está drenando o dinheiro que, ao invés de ir para o bolso do argentino, ajudar ali nos colchões sociais, acaba se perdendo nesse meio do caminho. E isso atingiu principalmente o coração dos jovens adultos aqui da Argentina, principalmente do sexo masculino, que é a faixa da população que mais está desempregada. E claro, que eu falo de Sérgio Massa, Javier Milei, Patrícia Bullrich, existe um ponto em comum em todos eles, que é a inflação. Aqui nos últimos 12 meses, houve uma inflação de 124% acumulada durante um ano. É a pior situação financeira em 30 anos na Argentina. Altas taxas de juros, o que nós chamaríamos de taxa Selic aqui na Argentina, está na casa dos 100%, então não tem muita perspectiva econômica para os argentinos. Claro que esses discursos de mudança têm chamado muita atenção, e que explica a liderança aí isolada, folgada de Javier Milei. O resultado do primeiro turno deve sair na segunda metade da noite de domingo, por volta de 9, 10 da noite, e aí nós vamos saber se o segundo turno acontece no dia 19 de novembro. De Buenos Aires, Marcelo Favalli. Obrigada, Favalli. E o agronegócio monitora de perto os efeitos que podem ocorrer como mudanças na política econômica e agrícola, especialmente ligadas ao fim de taxações de exportações, dólar soja e outras intervenções de governo. Sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro, a gente conversa agora com Glauco Monte, diretor de commodities da StoneX. Glauco, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Kellen, é um prazer enorme estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo e ouvindo o Hora H do Agro. Muito obrigada a você pela companhia e a primeira pergunta é: o que o mercado agrícola está observando mais de perto sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro? Por que isso importa? Olha, Kellen, a gente tem que ficar bastante de olho com essa eleição argentina, né? Principalmente dependendo de quem vai ser o vencedor dessa eleição, né? Basicamente, como você colocou, os candidatos que a gente tem disputando,
Um deles, eu acho que o que mais nos chama a atenção seria o candidato exatamente ao Milei, né? Pelas propostas, que na verdade a gente sabe que existe a realidade, existe o que ele vai conseguir implementar efetivamente, mas caso ele seja o vencedor, acho que a grande expectativa é que você diminua, são 3 coisas basicamente que podem impactar o agro brasileiro. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a queda das taxações, as retenções, né, que é bem famosa lá, principalmente no complexo da soja, né? Isso, teoricamente, traria a Argentina um pouco mais para o mercado, lembrando que ano passado ela ficou um pouco fora, não só por essa questão, mas também pela questão da quebra que a gente teve por lá, né? Então, ano que vem nós teríamos uma grande safra e, se possivelmente, com menos impostos, ela estaria participando um pouco mais no mercado internacional e competindo com o nosso complexo da soja aqui do Brasil, né? Mas, por outro lado, também, pelas propostas serem um pouco mais de abertura econômica, lembrando que o Brasil é um grande importador de trigo da Argentina também, né? E, nesse caso, a expectativa é que ela tenha preços um pouco mais competitivos também do trigo, o que, de certa forma, é positivo para os consumidores de trigo no Brasil, mas também vai acabar concorrendo com a nossa produção de trigo local, né? Então, assim, é um grande player do mercado internacional que tem ficado um pouco fora, seja para a questão climática, mas seja também pela questão dos impostos, né? Mas também a gente vai lembrar que uma das propostas é a questão do câmbio, né? Hoje em dia, isso ele afeta muitas exportações argentinas, faz com que os produtores eles tentem segurar cada vez mais esse produto, né? E uma mudança na política cambial argentina também pode trazer outro fator para trazer a Argentina um pouco mais para a mesa, né? No complexo agropecuário em geral. Me chama a atenção, você fala em trazer a Argentina mais para a mesa, também usa a expressão de volta ao jogo, e é muito interessante, porque essa é a perspectiva que você tem diante de um cenário que hoje é de favoritismo do candidato Milei, de 3 das pesquisas mais recentes, ele estava à frente do candidato Massa em 2, o que pode, então, levar a essa abertura econômica da Argentina e impactar o agro. Você elencou aqui 2 commodities, soja como uma das mais afetadas e trigo. Essas são as 2 maiores preocupações para efeitos colaterais no agro do Brasil? Olha, Kelly, eu diria que sim. Se você olhar na questão você citou antes a questão de carnes, né? Que é outro competidor brasileiro, mas sim, essas 2, e principalmente o complexo da soja, né? Com questão da competição com o agro brasileiro, o complexo da soja. E quando a gente fala o complexo da soja, nem tanto a soja em grão, mas principalmente óleo de soja e farelo de soja. É claro que o Brasil ele não é um grande exportador de farelo de soja, né? Isso é um ponto positivo porque nós temos usado muito o óleo de soja na questão da energia, né? Na questão da energia renovável, utilizado para biodiesel, a HVO e outros possíveis combustíveis renováveis. No caso do farelo, apesar de a gente também ter um consumo interno forte, mas a gente participa bastante na exportação. E a Argentina é o maior exportador de farelo do mundo e ela ela tem uma eficiência muito grande, né? Tem uma possibilidade de competir com preços mais baixos comparado ao complexo brasileiro. Interessante. Então, você chama a nossa atenção para efeitos colaterais mais importantes de uma eventual abertura da Argentina, no caso de uma vitória de Milei, que é quem tem essa perspectiva de mudanças mais agudas, na soja, principalmente no farelo. Mas me chama a atenção que você mencionou o trigo. Para nossa audiência, a gente é importador de trigo, né? Estamos buscando aqui no país a autossuficiência. E, paralelo a isso, a gente vê, por exemplo, muito leite vindo do Mercosul. Você disse que se a Argentina se abrir mais ao mercado, de repente o trigo dela fica ainda mais competitivo e esse trigo poderia inundar o mercado brasileiro, achatando margens dos agricultores brasileiros, que inclusive têm investido na cultura de inverno por aqui. Não é, Glauco? Exato, Kelly. Sem dúvida, a Argentina é um grande player no trigo para a gente. O Brasil não é autossuficiente, como você comentou. A gente importa na faixa de 5 milhões de toneladas de trigo, principalmente da Argentina. A gente importa mais, mas da Argentina a gente vem importando de 4 a 5 milhões de toneladas, né? E hoje ela tem as exportações argentinas, além de você ter uma taxação, você também tem licenças de exportação. Então, não é sempre que ele abre o mercado, às vezes quando a Argentina abre o mercado, o Brasil participa desse mercado de importação, né? E ela assim, caso a gente tenha uma política um pouco mais liberal, que seria menos
taxações, uma mudança na política cambial com o câmbio flutuante, né? Isso, teoricamente, incentivaria uma produção maior de trigo e também a participação deles mais no mercado internacional. E o Brasil, como um comprador, acabaria participando, a gente está do lado da Argentina aqui, na compra ou possivelmente um aumento desse volume. Mas, paralelamente, eu diria que o Brasil ele também tem uma possibilidade, Kellen, de aumentar a produção de trigo no Brasil, como você comentou, né? Hoje no Brasil a gente teve o agro, ele deixou de ser só agroalimento, né? Mas ele também é um agroenergia, é muito incipiente, mas nós já temos, inclusive no trigo também, algumas iniciativas de você produzir etanol a partir de trigo e outros produtos. Então, eu vejo muita resiliência no agro brasileiro, mesmo que você tenha você chamou inundação, mas essa concorrência, né, do trigo, que a gente precisa, na verdade, a gente precisa importar, o agro brasileiro é bastante resiliente, ele procura algumas alternativas e eu acho que, apesar de afetar, a gente tem possibilidades aí de crescer também na produção de trigo no Brasil. Muito bem. Agora você falava de dólar. A gente viu o governo de esquerda, que atualmente está à frente da Argentina, criar iniciativas como o dólar soja para tentar ampliar as exportações e trazer mais dólar para o país que está com a economia combalida. Também se falou muito de dólar milho. Essas iniciativas, elas perdurariam ou você acha que imediatamente, à medida que Milei assumir, se ele ganhar, ele colocaria um fim nesses câmbios paralelos com a dolarização da economia? O que você enxerga? Olha, Kelly, primeiro a gente tem que colocar da seguinte forma, não é tão simples também, vamos dizer assim, você fazer essas mudanças, né? Isso são propostas, né? A gente sabe que existe um processo, mas a tendência, vamos dizer assim, pelo menos o que ele vai buscar, caso ele ganhe, seria exatamente uma mudança na política cambial. Ele falou sobre dolarização, é algo também não muito simples de acontecer, né? Mas o fato é que a Argentina, ela está, desculpa a palavra, mas desesperada exatamente por dólares, né? Ou seja, a gente sabe o problema que a gente tem, que a Argentina tem com relação às reservas cambiais. Ano passado, a agricultura é o setor que mais exporta na Argentina, parecido com o Brasil, né? Teve uma queda de safra e também os produtores segurando muito essas vendas, as exportações também foram retidas. Então, assim, ela precisa desse incentivo. Com o milho, a ideia da mudança da política cambial seria mais para você ter um câmbio mais flutuante, né? Sem, na verdade, esses diferentes tipos de câmbio soja, câmbio milho, etc. E no segundo mais radical seria a dolarização. A dolarização eu não vejo algo tão rápido de acontecer, mas sim uma abertura de mercado para incentivar mais essa exportação e você conseguir formar reservas cambiais. Sim, eu acho que a gente tem que esperar logo nos primeiros meses aí, caso ele seja o vencedor dessa eleição. E, de novo, a gente está aqui focando a nossa atenção majoritariamente no candidato à direita, Milei, que aparece liderando pesquisas, 2 das 3 últimas que a gente consultou aqui no Hora H do Agro, porque ele é quem pode ser mais disruptivo em relação ao comando da política agrícola ou da política econômica. No caso de Massa, Glauco, eu li o plano de governo dele e realmente o agro aparece de uma forma muito indireta, citado através de soberania nacional na produção de alimentos, agroecologia, regulação ambiental, mas não há nenhuma menção direta ao setor agropecuário. Numa eventual vitória da esquerda, você prevê mudanças para o agro? Olha, Kelly, eu não prevejo muitas mudanças. Na verdade, na situação argentina hoje em dia, o agro ele é o principal fonte, vamos dizer assim, de receita para o governo argentino, né? Então, assim, hoje você tem taxação 34%, 36%, 33% em todo o complexo da soja, que é o maior produto de exportação. Vários outros setores, produtos agropecuários também com bastante taxação, e isso a gente já vem nos últimos anos vendo que, na verdade, as únicas mudanças que a gente vê dentro do setor são, muitas vezes, aumento dessas taxações, como aconteceu no caso do farelo e do óleo de soja. Eu não citei a questão do biodiesel, mas o biodiesel também, a Argentina é o maior exportador de biodiesel, e também é muito taxado esse biodiesel. Na verdade, ele é uma grande fonte de receita para o governo argentino atualmente. Eu não esperaria muitas mudanças, apesar que ano que vem a expectativa é que a gente tenha uma grande safra na Argentina, né? Não tenha de novo uma queda como a gente teve esse ano.
E o governo, como eu comentei, ele precisa incentivar essas exportações. Então, de certa forma, não vejo muitas reduções de taxa nesse sentido, mas sim incentivos, como você comentou, dólar soja, dólar milho, etc., medidas nesse sentido para incentivar as exportações. Incentivando as exportações, queira ou não, também vai acabar competindo um pouco com o complexo soja aqui do Brasil, né? Menos na soja grão, mais nos produtos, mas também eu vejo a Argentina voltando ao mercado também nessas exportações e competindo um pouco mais com o agro brasileiro a partir do próximo ano. É interessante o que você coloca. E para finalizar, quando a gente fala do Milei favorito, eu estou vendo alguns comentários da nossa audiência, eles disseram assim, como por exemplo o Danilo, ele disse: preferimos ter um vizinho economicamente forte e de mercado aberto, fora dos controles que foram impostos pelos últimos governos. Então, há aqui no agro do Brasil mais menções nessa direção. O Antunes também escreveu pró-livre mercado, assim como muito mais gente nessa mesma direção, que é melhor termos uns vizinhos concorrentes do que ver essa dificuldade toda tomar conta da América Latina. E assim por diante. Glauco, não sabemos ainda o resultado, objetivamente, se der Milei, em quanto tempo as mudanças começam a aparecer. Se ficar à esquerda com Massa, você acha que a crise pode ser piorada? Para a gente fechar essa entrevista. Olha, Kelly, em caso de vitória do Milei, assim, é muito difícil prever exatamente as mudanças. O fato é que as pessoas que estão votando em cima dele exatamente estão esperando de maneira rápida essa mudança na economia argentina, e eles têm uma expectativa muito grande que as mudanças ocorram de maneira rápida. Como eu comentei, além de avaliar o Milei, nós temos que avaliar como vai ser formado o Congresso e todos os outros participantes da política argentina, para a gente entender quão rápido vão ser essas mudanças. O que eu vejo de mais rápido são sim as mudanças para incentivar exatamente as exportações argentinas, né? Porque precisa disso para equilibrar a balança comercial, receber dólares, né? E melhorar um pouco a reserva cambial, que hoje na Argentina muitas vezes é negativa, né? No caso do Massa, é mais do mesmo, vamos falar assim. Eu não vejo muitas mudanças e nem espero grandes melhoras na economia argentina. A única melhora é que exatamente do ano passado para esse, caso o clima permita, eles vão produzir novamente uma grande safra de soja, e isso já ajuda de maneira direta a economia argentina, né? Então essa é a minha visão. Vamos aguardar o resultado dessa eleição e os próximos passos dos vencedores. Muito obrigada, Glauco Monte, diretor de commodities da StoneX, pela análise. Volte sempre ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly, foi um prazer. Igualmente.